Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas pra você. Vai pra bola, o chileno bate forte, tocou o pé esquerdo! Aquele pé salvador do Vitor, sensacional, mais uma defesa do goleiro do Galo! Tropeirão Cast, murcho na área. Escrevi uma introdução já pensando no Tropeirão Cast mais tristonho, por conta das derrotas dos times mineiros nessa última semana, mas que ainda ficou mais triste com o falecimento do narrador da Rádio Super aqui de Belo Horizonte, Hércules Santos, nessa quinta-feira. E aí, Anderson? Hércules Santos, narrador da Rádio Super, trabalhou na CBN. Você conheceu ele? Conhecia, já participamos de várias coberturas juntos, época de Diário Lance, aqui quando havia redação em Belo Horizonte. Era um grande parceiro, gente boníssima, bom jornalista, bom narrador. Infelizmente, assim, coisas da vida, mas temos que prestar nossa condolência à família, assim, e que ele esteja num bom lugar. Felizmente, a quinta-feira começou mais cinza aqui na Crônica Esportiva Mineira. É um cara novo, né? 45 anos. E engraçado que eu não atuo como jornalista no setor de esportes. Participo aqui no Tropeirão Cast com meu parceiro Anderson, mas eu atuo como jornalista na área de cidades, falando sobre os acontecimentos das cidades, e eu trombei com o Hércules várias vezes nessas coberturas de cidades, quando ele trabalhava na CBN, e eu fico aqui lamentando o passamento dele, mas ele deve ter um outro caminho para trilhar, e desejo meus sentimentos à família. Continuando então o nosso tropeirão bem murcho dessa quinta-feira. O Galo venceu a Sul-Americana, mas não levou. Venceu o jogo, mas não leva. Venceu no fim de semana o Ceará e perdeu na quarta para o Vasco. O Cruzeiro é aquela tiriça toda semana. Perde, empata, perde, empata, perde, empata. E até o América, nosso todo-poderoso coelhão, perdeu. Eita zica, hein? Meu nome é Gilvan Marçal. Olá, eu sou Anderson Gonçalves. E tá começando o episódio número 6 do Tropeirão Cast. Meu amigo, tô desanimado essa semana. Toda semana eu começo a preparar um roteiro, mas mais um Tropeirão Cast, e aí começam mais derrotas. Parece que o Tropeirão Cast está ficando meio negativo, a gente torce para que as coisas melhorem, mas não tá indo, né? Assim, um dia a gente está falando sobre técnico que cai, o outro dia é o técnico que tem um problema e fala um monte de impropérios na televisão, e aí é conta para fazer rebaixamento, ou conta para tentar chegar na Libertadores, ou conta para tentar subir para a primeira divisão. Esse time mineiro está dando um bocado de trabalho. O que você acha? Olha, esse ano, nas duas divisões principais do futebol brasileiro, onde tem clubes daqui, América, Atlético e Cruzeiro, o futebol está ficando melancólico. Infelizmente, está ficando melancólico. Por quê? Porque os times mineiros estão assim, com campanhas ruins, estão tendo temporadas fora de campo também muito ruins com as suas direções, dos três. Apesar do América estar numa fase... uma ascensão, mas saiu de uma fase ruim para poder chegar numa fase um pouco melhor agora. Exatamente, porque o América começou a temporada muito mal, demitiu o treinador, trocou de treinador, está no terceiro técnico. Agora que deu uma engrenada, mas ainda assim foram vários erros. Cruzeiro e Atlético nem se fala. Então, assim, os erros dentro de campo refletem diretamente assim, o que aconteceu nos bastidores, na direção do clube. Nós estamos vendo assim, uma coisa atrás da outra. Então, assim, nosso Tropeirão Cast, ele veio com o intuito de trazer informações e dar aquela animada no torcedor mineiro, mas
Felizmente, nós estamos trazendo mais informação negativa do que positiva. Como diria Milton Leite, que fase, meu filho. Que fase. Então vamos começar pelo América. A gente semana passada, a gente quis começar pelo América, mas em função de todos aqueles acontecimentos, sai Roger Senna, chega Abel, e aí nós não conseguimos. Dessa vez vamos começar com o América. O América vendeu caro a derrota pro Curitiba, fora de casa, você não achou? Eu achei que foi um jogo legal, o América jogou bem, merecia o empate? Não sei, mas vendeu caro. Não, vendeu caro. O América vendeu caro, fez o gol dele assim. Tem razão em enviar o outro ofício, é o terceiro ofício que a América envia para a CBF, questionando a arbitragem, assim. Porque o pênalti marcado para o Curitiba foi questionável. E houve uma possibilidade de pênalti para o América em cima do Ricardo Silva, que a arbitragem meio deu uma ignorada. Então, assim, o América tem razão de ficar chateado com o que aconteceu em Curitiba no sábado passado. Eu não suporto chororô. Quando você mete 3-0, não tem juiz que muda jogo. Mas essa é uma percepção minha sobre o jogo, sabe? É essa coisa, precisa de um pênalti aqui, não sei o quê. É um chororô danado. Mete 4 lá no primeiro tempo, você pode botar até os meninos no segundo. Então, foi um bom jogo. Mas o América podia ter conseguido um pontinho. Mas é melhor perder agora do que perder lá na fase decisiva. Você tem jogos agora pra frente no América. Você vai pegar o CRB hoje, quinta-feira, que nós estamos gravando o Tropeirão, e é uma disputa direta ali. O CRB tem 38 pontos, o América está em 10º lugar com 35. Venceu o CRB, colou. E o jogo é aqui dentro de casa. Tem chance? Tem demais. Nossa, o América tá bem ajustadinho, assim, igual nós já comentamos, assim, a perda do Neto Berola até o fim da temporada vai fazer falta, mas ele não é titular absoluto do time. Mas ainda assim, o América tem grande chance. O América está muito bem em casa. O CRB deu uma oscilada nos últimos jogos, assim. Está vindo sem três jogadores por desfalque, outros 2 por opção do Marcelo Chamusca, que é o técnico do CRB. Então, assim, se o América vencer o CRB, 1-0 tá bom. Já cola no G4. Eu prefiro 4-0 no primeiro tempo, né? Eu sou dessa filosofia. Time bom atropela. A diferença do CRB, tem 38 pontos, que é o 4º colocado, pro Guarani, que é o 12º colocado, ele tem 32 pontos. São 6 pontos entre o 4º e o 12º. Nós falamos disso na semana passada. É muita gente nessa briga da 4ª vaga, digamos, né? Depois pode aproximar do 3º, mas é muita gente do 4º ao 12º, uma diferença de 6 pontos. O América vencendo encosta, já praticamente encosta no CRB 38-38. Então, assim, nós temos América com jogos. CRB, toda semana a reprisa. Essa coisa da gente planejar os próximos jogos. CRB em casa, Bragantino em casa, Figueirense fora de casa, Vila Nova em casa e Oeste fora de casa. E aí, eu fico nesse trelelê, falando toda semana dos 5 jogos. Esses 5 jogos, o último jogo contra o Oeste é dia 19/10. Hoje, que nós estamos gravando o Tropeirão Cast, é 3/10. Em 16 dias, o América vai jogar contra 5 equipes. É muito jogo em cima do outro e esses 15 pontos podem ser fundamentais para que o América consiga o seu objetivo. O Vila Nova e o Figueirense e o Oeste tem que caçapar. Você tem que caçapar, exatamente. São times que estão ali mais brigando para não cair do que para subir. E assim, você vai ter CRB e o líder Bragantino, né? Mas os 2 jogos em casa, né? Exatamente. Então, dá para tirar um coelho da cartola. Trocadilho. Opa! Olha o trocadilho. Momento trocadilho cast agora. Acho que daqui a pouco vai mudar para trocadilho cast. Olha, desses 15 pontos, a América tem chance de fazer 12, pelo menos. Eu acho que... Porque a gente pode pegar, às vezes, um Bragantino em casa pode surpreender. Empatar, não empatar, Oeste fora, assim, pode ser. O Figueirense está caindo pelas tamancas, porque mal tem time, não sabe se o time joga ou não joga a Série B, tem que ir lá encaçar pau o Figueirense. Não quer perder de WO, mas vai estar entrando com o time. Mas, pô, é muito jogo.
E essa mesma lógica nós vamos falar sobre o Atlético e o Cruzeiro, também vai acontecer, né? O efeito pós-Copa América começa com os famosos jogos quarta, domingo. E aí, agora é que a gente vai ver quem tem garrafa velha, né? Vamos ver quem tem garrafa a vender. Quem é que pode, quem é que tem elenco, né? Porque para aguentar, a questão do Brasileirão, que a gente fala do elenco joguei domingo, joguei quarta, joguei sábado, joguei terça. E aí que eu quero ver quem é que vai conseguir. E aí eu acho que você pode ter justamente essa diferença entre o quarto e o 12º, que aí começa a criar a diferença. Aí vai ter o bloco da elite, os que realmente vão brigar pelas 4 vagas. Olha, mês de outubro é o mês que você tem entre 5 a 7 jogos assim, encaixados num único mês. Uhum. Você tem um jogo a cada 3 dias, praticamente, e você não tem tempo de recuperar os jogadores. Os treinamentos durante a semana, eles acabam, porque quando tem jogo, o que os times fazem? Reapresentam no outro dia, vai para um trabalho de regeneração, para depois fazer um tático e uma conversa, porque os treinadores que têm elencos mais reduzidos, eles têm medo mais de perder jogadores do que tudo, então, do que fazer um treinamento para organizar a equipe. Então, essa época que quem conseguiu dar padrão tático para os times, já deu. Porque de outubro até dezembro, esquece. Não vai ter mais tempo de ficar organizando nada. É a pauleira, que é o que eu separo o homem dos meninos, e a questão que o América pode ser um problema. Tem elenco para aguentar? Vamos saber nesses próximos 5 jogos, nós vamos descobrir. Vamos ver se com o CRB e o Bragantino, a gente vem no próximo Tropeirão Cast falar. Foram duas derrotas em cima do pessoal do bloco lá de cima e o América vem remando forte para voltar à Série A. Mas só concluiu o América, só te interrompendo, mas o América fez uma coisa muito boa nesse intervalo, desses 12 jogos que ele ficou invicto, no 13º ele perdeu, mas ele se recuperou a tempo, porque se deixa para iniciar a reação agora, aí a coisa ia ser muito mais complicada. Já tá brigando lá em cima. O Guarani, que tem 6 pontos de diferença, tem que ganhar os próximos 2 para começar a encostar. Não, o América encosta no jogo de hoje. Vamos passar para o Atlético, 10º colocado Brasileirão, 30 pontos. Só que, recapitulando, Sul-Americana venceu, mas não levou. E aí, o que achou do jogo? A semana do Galo dos últimos 7 dias foi intensa. O Atlético, mais uma vez, iludiu seu torcedor. Iludiu. O torcedor do Atlético foi iludido mais uma vez. Que isso? Fez 2-0 no Colón, dominou boa parte do jogo. Aí, de repente, o time me recua. Chama o adversário para dentro. Chama o adversário para o campo dele. É o resultado, um pênalti idiota feito pelo Elias. 2-1, levou para o jogo para as penalidades. Não teve frieza, displicência nas cobranças. Eliminação de uma competição que tinha tudo para dar o Atlético na final, garantir um título internacional, uma vaga na Libertadores, salvar 2019. O torcedor do Atlético lotou o Mineirão na última quinta-feira. Mais uma vez foi iludido. Eu achei o jogo de uma previsibilidade assim, quase ridícula. Minha esposa é uma atleticana doente, pleonasmo. Não é fascinada com o time. E 2-0, e eu receoso. E ela me questiona, fala assim, por que você tá assim? Eu falei assim, esse jogo tá perigoso. 2-1 vai pros pênaltis. Não vai ter problema não vai ter problema não. 2-1 vai pros pênaltis. E o Colón tava procurando esse golzinho para ir pros pênaltis. Na hora que começou o Colón a ensaboar o jogo para ir pros pênaltis, eu falei para ela assim, ó, infelizmente, eu acompanho a competição sul-americana desde o começo da década de 90. Esses argentinos adoram ir para os pênaltis, porque sabem que lá a chance deles parece que é maior. E aí foi dito e feito. Mesmo com os pênaltis parecendo que ia dar tudo certo, eu falei, meu Deus do céu, é nos dois últimos. E aí teve aquela gritaria aqui em casa, e xingamento para tudo quanto é lado, mas infelizmente parecia previsível. Na hora que o juiz apitou e foi para os pênaltis, eu murchei.
Eu também eu trabalhei nesse jogo, eu também fiquei assim, confiante no início, mas a postura do time dentro de campo mostrou que o Atlético não estava preparado de verdade para jogar uma semifinal de Sul-Americana. Tinha mais time, tinha um estádio a seu favor, conseguiu o placar que ele queria rapidamente, mas de repente a postura do time foi de não, vamos segurar o resultado. Aquilo que você havia dito agora há pouco. Faz 3-0, faz 4, mata o jogo. O Atlético matou o jogo, não tentou. Isso, inclusive, vai ser um gancho na hora que a gente começar a falar do Atlético mesmo no Campeonato Brasileiro. Então, vamos falar agora. E aí, após o pesadelo da Sul-Americana, vem o Ceará, uma vitória. Opa, deu uma segurada. O técnico lá, como é que é o nome do técnico? Rodrigo Santana. O atleticano vai dizer, pô, esse cara não se prepara, não sabe o nome. É um nome que eu gostaria de esquecer e os atleticanos também, né? Não estou cornetando, não. Só estou dando informação que os atleticanos normalmente vão carimbar em cima. E aí, vence o Ceará e temos o jogo de ontem contra o Vasco aos 50, 49, 48 do segundo tempo. O Vasco me joga um balde de água gelada em cima do Atlético e vira o jogo. Eita, Lelê, eu falei, eita, será que o Santana se segura nessa? Se segurou, meu amigo? Segurou mais uma... Ou tá quase caindo? Segurou mais uma vez, mas assim, a corda dele tá arrebentando. Porque a pressão sobre ele ficou muito grande depois da eliminação no Sul-Americana, porque foi uma opção dele, em consenso com a diretoria, de priorizar a Sul-Americana, que acreditava no título. Perdeu o título com a derrota para o Vasco. A distância para o G6 já ficou grande, que o Bahia é o sexto colocado. E o Goiás também tem 30 pontos, ele só está em 11º por causa do saldo de gols. Mas o Atlético deu uma bambeada para o Palmeiras domingo, o Goiás pode passar e o Atlético mudar de página na classificação. Não, são 7 pontos de diferença para o Bahia, que é o sexto, 37 pontos, e o Atlético tem 30. São 3 rodadas. Exatamente, praticamente 3 rodadas. Tem outra coisa. É muito bom. Não, e eu não gosto da quinta e sexta vaga. A pré-Libertadores, já deixei claro isso nos meus comentários aqui no Tropeirão Cast, é uma furada, é um desespero e não dá tempo de preparar o time e começa lá, comecinho de fevereiro, já tem o primeiro jogo e os times brasileiros estão tomando uma taca nessa pré-Libertadores e não gosto. É uma vaguinha, mas é uma vaga do suor. Eu quero ver o primeiro campeão da Libertadores saindo lá da pré-Libertadores. Vai levar uns 10, 15 anos para isso acontecer. Não vai demorar não. O Atlético mesmo passou por isso esse ano. Teve que passar por 3 fases até ir para a fase de grupos, em jogos suados, apesar de ser superior aos times assim, mas lá na Libertadores, em competições sul-americanas, ser superior tecnicamente não quer dizer que você vai ganhar, porque os caras vão dar porrada, os caras vão dar carrinho, os caras vão catimbar, etc e tal. Não, só um número assustador aqui para completar essa história do Atlético. Nos últimos 8 jogos do Brasileiro, o Atlético perdeu 7. O Atlético disputou 24 pontos e fez 3. Se você é um gerente de uma empresa e tem esse tipo de rendimento num trimestre ou num semestre, eles começam a pensar na sua cabeça. Não acho que o problema é só do Santana, não. O time é fraquinho. A gente percebeu que quando o Luan voltou e a coisa começou a dar um sangue, o time andou. O Casares não foi de todo ruim no jogo da Sul-Americana, mas é malaco toda a vida, né? Se esforça no jogo bom, no jogo de midiático, mas depois volta. Essa oscilação dele é que faz o atleticano falar assim, esse aí já deu, a gente até acredita, mas com isso aí eu não vou ganhar Mundial Interclubes, não. Essa falta de constância do Casares assim, irrita o torcedor do Atlético com razão. Porque você falou, o jogo que tem apelo, que precisa assim, ele vai, joga, ele se esforça, dá carrinho, arma o time. Contra o Vasco, o Casares não deu 5 passes. O Casares não conseguiu chutar uma bola no gol. Ele puxava a bola para o lado esquerdo do campo, onde ele normalmente abre para jogar assim, e não conseguia fazer o time jogar. Aí o que o Rodrigo Santana tentou fazer?
colocou o Vinícius, colocou o Giovani, para ver se conseguia colocar alguma coisa, alguma qualidade no meio de campo para armar a jogada. Porque o Di Santo, que é um centroavante de 1,90 m, tinha que buscar a bola no meio de campo para conduzir a bola. Aí, quando isso acontecia, parecia que ele estava carregando, era uma bala de canhão, assim, de tão pesada que a bola ficava no pé dele. Não, e essa coisa, você tem um atacante gigante, cara alto, e aí você não tem uma preparação, uma estrutura nos laterais e nos volantes para cobrirem os laterais, a ponto de você ter um nível de jogo aéreo, no mínimo, eficiente, sabe? E aí que se questiona muito a competência do Rodrigo Santana. Eu falei, gente, os volantes tinham que já fechar para criar a possibilidade dos laterais cruzarem mais. O nosso amigo lá argentino teria que cabecear mais bolas para o gol. Não precisa fazer muitos gols de cabeça, não, mas alguns ataques com a bola cruzada da linha de fundo, né, não é chuveirar, não, para poder ter mais oportunidade. Se o cara tem esse corpãozinho, vamos treinar e vamos tentar produzir. Mas dessa laranja aí não vai sair limonada, não, viu, meu amigo? Não, ele vai ter que repensar, inclusive, na volta do Guga, porque o Patrick é esforçado, o Patrick é um cara do bem. O Patrick, se você sentar com ele assim, você vai ser o melhor amigo dele. Mas ele não pode ser seu lateral direito, não. Você depender do cara que vai ser a jogada de ultrapassagem para cruzar na área, o Di Santo, tentar alguma coisa. Não vai ser. O Fábio Santos na esquerda, ele tá numa fase, não vou nem falar muito do Fábio Santos, mas o Patrick na direita, você pode desistir que ele vai fazer essa jogada de ultrapassagem para cruzamento na área. Ou a jogada do ponta, já que o lateral é incompetente, ou não tem os atributos para fazer isso, retrabalha. Trava o lateral mais pro meio, deixa o ponta. E aí você não vê estrutura, né? É um bando de treinador que você não percebe sabe, não parece o Vanderlei de antigamente, o Tele, que você olhava assim, olha que estrutura bacana, olha o time dele, o que tá fazendo, justamente para tentar se alinhar à estrutura do jogo em função desse atacante. Não vou ficar comentando, não, porque... Sim. Vamos lá, vamos terminar o Galo. O Galo tem só, lindamente, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, CSA e Santos. Dos 5 jogos até o dia 20/10, ou seja, 17 dias, tem 4 lá do bloco de cima. Ai, meu Deus do céu. Você precisa comentar alguma coisa? Não, se você não quiser comentar, a gente passa para o próximo. Assim, o atleticano deve fazer gente sem comentário. Não, na verdade, tem só uma coisa bem rápida, assim. A questão é muito simples, assim. O Atlético perdeu a oportunidade que ele teve de pontuar de forma sólida. Nós havíamos dito que tinha Ceará, Vasco e Avaí, né? Dentro desse intervalo. Isso aí. Aí nós cravamos, eu cravei, inclusive, assim, tem que ganhar. Tem que ganhar os 3. Tinha que ser 3 vitórias. Como é que foi o resultado? 3 vitórias. Fala pra mim. Perdeu para o Avaí, perdeu para o Vasco e só ganhou do Ceará. Ou seja, fez 3 pontos dos 9 que ele tinha, assim, contra equipes que estão ali brigando com ele, sendo que 2 eram em casa e 1 era com a lanterna do campeonato. O Atlético ressuscitou o Avaí, que entregou a lanterna para a Chapecoense. Então, assim, agora pegar o Palmeiras, que está sedento para alcançar o Flamengo, para pegar o Flamengo, que vai ter folga, que a Libertadores é só daqui 3 semanas agora. Então vai com o time titular. Com certeza. Certo, e vai ser em Maracanã. O Grêmio também estará com o time titular. O Grêmio não vai poupar. O CSA, tudo bem, a gente pode pensar que o CSA pode... O CSA tá dando uma melhoradinha e pode dar trabalho lá em Alagoas. O azar, o jogo é fora, né? O jogo é fora. E o Santos, nem se fala, o Santos ele não pensa mais no título, eu imagino, que ele já entendeu que a briga ali é Palmeiras e Flamengo, mas o Santos quer ficar entre os 4, que ele quer ir direto para Libertadores. Claro, ou seja, a chance do Atlético fazer 3 pontos em 15 é grande. Oba, não estou sendo negativo não, mas tem que dar uma chacoalhada. O problema é que vai perder. Não fazer, né? Vai esperar perder para Palmeiras, Flamengo e Grêmio para mudar o técnico. Aí, não sei se é tarde. Não, só uma coisa sobre o Rodrigo Santana, que ele reclamou que ele não está tendo tempo para treinar o time. Uma coisa que nós falamos, não está tendo para treinar o time, estou com medo de perder os jogadores, porque a gente fica mais recuperando jogadores.
Mas ele teve várias semanas cheias. Enquanto ele estava, às vezes, quando ele foi eliminado da Copa do Brasil, aconteceram várias semanas cheias, o Atlético não tem jogo durante a semana. Se nesses intervalos ele não conseguiu dar padrão padrão tático, padrão de jogo para o time, tem alguma coisa de errado. Por mais que ele fale assim, entra uma peça aqui, entrou o Otero no lugar do Vinícius, falta entrosamento, não sei o que. Então vai, não pode. Que falta de padrão tático, que trabalho é esse que você põe na cabeça do jogador assim, não, é desse jeito que nós vamos jogar. Que seja quem for que entre, vai jogar dessa forma. Ele não conseguiu dar padrão tático para o Atlético. Aí ficou órfão do Jair, acabou o time, né? Reestrutura? É isso que falta. Esses atributos de reestrutura. O time são 22, 30. Se um maravilhoso, no ponto de vista dele, não tá legal ou machucou, tem que pegar 2 médios e entregar o serviço próximo do que o maravilhoso pode fazer. E aí tá lá, fica nesse medo do meio campo, é um meio de campo pouco combativo, e aí quando você bota o Luan, ele morde, mas ele não aguenta jogar os 90. Então, assim, já que o Giovani, eu não entendo por que não joga. Por que não joga? Por que não joga no primeiro tempo e não joga o Luan no segundo tempo? Eu não entendo, mas deixa. Vamos ver se acorda nesses próximos 5 jogos. Nós vamos aqui do Tropeirão Cast acompanhar, mas a corneta está um pouco aberta para o Atlético. Vamos entrar no maravilhoso, no encantado, no diversificado mundo do Cruzeiro. Gostou da apresentação? Não, gostei. Se tivesse correndo um pouco de ironia pela sua boca, eu acho que já teria enchido um pote. Não, eu falei que eu tô chateado. Tá, é complicado. Você assiste os jogos, né? E você fica assim, meu Deus do céu, como é que consegue errar tanto? Não vamos falar do Cruzeiro agora. 17º lugar, 19 pontos. Perdeu 4, empatou 1. Ou seja, 1 ponto nos últimos 15 disputados. É um retrospecto. Eu sei que você deu uma visitadinha naquele site que eu indiquei lá da matemática, do pessoal de matemática, departamento de matemática do FMG, e aí você tem um dado importante para dar uma beliscada no cruzeirense. O cruzeirense deve estar pensando assim, lá vem bomba, e é mesmo. O departamento de matemática do FMG faz esse levantamento anualmente, assim, é um trabalho bem legal. Mostrou que o Cruzeiro tem 62,5% de chance de ser rebaixado. O Cruzeiro tem mais chance de ser rebaixado hoje do que o CSA. Porque o que eles avaliam? Eles avaliam assim, os confrontos diretos, os jogos dentro e fora de casa, e quais são os adversários que ele vai encarar. Por exemplo, ele vai encarar para frente Corinthians, Palmeiras, etc. A sequência de jogos, e eles conseguem fazer um algoritmo em cima disso e conseguem fazer a conta. Então, nessa conta do Cruzeiro, deu 62,5, assim. E raramente eles erram, assim, viu? Raramente eles erram. Então, o Cruzeirense tem que ficar muito, muito, muito atento mesmo, assim. Esse dado é muito chato, é muito complicado, assim. E nós vemos da semana passada para cá acontecendo várias coisas. Dentro do Rogério, contratação do Abel Braga, que já chegou com aquele discurso, sou paizão da galera, sou amigo do Thiago, sou amigo do Fred, treinamos juntos, somos parça, aquela coisa assim. Inclusive, foi um motivo de críticas dele no Flamengo, ele tinha um elenco estrelado e ele não conseguia domar o vestiário, não conseguia domar o Diego. Será que ele vai conseguir domar Thiago Neves e Fred aqui? Eu sempre gostei do Abelão e eu acho que ele vai conseguir entregar alguma coisa, sabe? Ele é malandro, é malandrão. Ele vai conseguir. A questão toda é se vai dar tempo. Porque o Cruzeiro tem vários jogos assim, um pouco decisivos, né? Os jogos diretos, que ele pode matar e, opa, beleza, antes de chegar na metade do segundo turno, eu tô respirando. Essa é a nossa expectativa, a nossa torcida. Mas você vê os jogos, não dá essa percepção. No jogo anterior, qual foi o jogo anterior que... Goiás. Do Goiás, fez o gol e o gol foi anulado. Ok? Você via o desânimo,
O Cruzeiro perdeu aquele jogo por causa do desânimo, em função de não ter concretizado aquele gol. E aí veio a vitória do Goiás. E assim, pra você ter ideia, o David foi um dos melhores em campo, se não o melhor. Quando o David é o melhor em campo num jogo do Cruzeiro, bota a barba de molho. Nada contra o menino. Tá começando, ele tem seus defeitos, tem que melhorar, mas o moleque é o que tá mais correndo, é o que tá mais tentando e tropeçando em cima da bola. O protagonismo desses ditos medalhões tá abaixo da média. Não, eu não tenho a menor dúvida. O David, inclusive, foi alvo de muitas críticas, né? Eu sou um crítico dele, mas é moleque aprende. Olha, esse moleque, eu sou um dos caras que mais criticou o Cristiano Ronaldo no seu começo de carreira, e hoje eu dou a mão à palmatória. É o que, se tivesse que escolher no meu time, eu escolhi o Cristiano Ronaldo. No começo do Manchester United, eu xingava, falei, eita, Lelê, ele era esforçado. Você viu que tinha um brilhantismo ali, mas assim, eu vou dar mais do que todo mundo. Ele foi dando mais que todo mundo, ele simplesmente virou o que é. Não, é verdade. Contra o Goiás, o gol que o Cruzeiro fez foi anulado, bem anulado. Infelizmente para a torcida houve realmente impedimento, etc. Então, assim, o time deu uma murchada na hora, assim. Mas você via, basicamente, assim, uma desorganização defensiva, principalmente. Na hora do gol, havia 3 jogadores do Cruzeiro em cima da mesma bola. Aí o Michael conseguiu dar um bico pro meio da área, assim, que sobrou pro Alan Ruschel, assim. Aí, cadê a cobertura do lateral direito ali, no caso, o Edilson ali, que mais uma vez demonstrou que não está em forma. E nós estamos em outubro, nós estamos falando de um jogador profissional que não está em forma no mês de outubro. Não vai estar pronto, para a próxima temporada. Então ele vai começar a fazer pré-temporada para o ano que vem já. Mas o problema é saber qual divisão, né? Exatamente, você vai jogar para a Série A ou Série B. Não. Então nós vimos a desorganização. Se é que fica também, assim, tá faltando um pouquinho de entrega, né? O grande problema lá da zona do agrião, lá na zona da confusão, como diria o professor, tem que entregar mais, tem que ter suor, não é só técnica, tem que ter amor, e isso tá faltando no jogo. A esperança, eu acho que a contratação do Abelão é para botar esse amor no bico da chuteira. E se o Abelão não conseguir tirar isso daquela molecada lá, de Fred e Companhia Limitada, eu não acho que outro tiraria. Vai ser isso agora. Os jogos do Cruzeiro, faltam 16 jogos. O Cruzeiro agora vai ter que trabalhar exclusivamente agora, assim, na base da motivação. Porque trabalho técnico, tático, organização de time, esquece, não dá mais tempo de fazer isso. Vai ser assim, gente, vamos tentar organizar minimamente, cada um guarda a sua posição e vamos tentar fazer 1-0 e fechar a casinha, se der, faz o segundo. Não dá para confiar mais no elenco e falar assim, nossa, o elenco é qualificado, a qualquer momento vai ele reagir. Não vai reagir. Ele tem que reagir agora dentro das possibilidades de cada um, assim. E projetando para o jogo com o Internacional, que é sábado, 5 de outubro, às 9 da noite no Mineirão, o Cruzeiro vai já ter que começar a pensar dessa forma. O que tem que fazer? O Internacional já sabe como é que ele joga. Vai ser o 4º jogo entre os dois desse ano. Já sabe como é que joga o Internacional? Beleza. Então, arma o time para tentar fazer 1-0, tenta segurar o máximo que pode, que cada um segurar o sangue em cada posição ali, inclusive os mais relapsos, que normalmente não marcam muito bem, no caso, Egídio na esquerda, que nunca foi bom marcador, até os homens de frente, o caso, o Fred volta nesse jogo, estava suspenso, o Thiago também deve continuar como titular, vai ter que dar pelo menos aquele primeiro combate, não vai ter o Henrique que é o protetor da zaga ali, o Abelão não sabe quem que vai pular ainda, tem esse problema ainda, que não sabe se vai pôr o Jadson, se vai pôr o Ederson com o Jadson, se vai pôr o Ariel Cabral, então assim, a cabeça de área ali tá problemática. Vai botar o Ariel e aí a jogada fica lenta, né? Mas o que eu percebo do time, vamos lá, o Cruzeirense pode ficar bravo comigo, nesse momento tem que fazer um time mais recuado, marcando muito e estilinga, bora! Só que o time da frente não é rápido.
O único rápido é o... Como é que chamam? O que veio do Grêmio? Pedro Rocha? Pedro Rocha. E ele é moleque ainda, ele erra bastante. E assim, essa coisa, sabe, você segura o Inter e dá o gatilho. Se você quiser propor o jogo para jogar contra um Internacional, um Grêmio, um Flamengo, você vai tomar caixa, porque o time do Cruzeiro não consegue acompanhar tecnicamente esses times hoje. Então tem que ter uma estratégia, sabe? A estratégia que, por exemplo, o São Paulo teve com o jogo do Flamengo recentemente. Segura, seja humilde. Tá jogando com um time superior? Seja humilde, recua, trava tudo e vai lá e garimpa um gol. O jogo fica feio, o torcedor cruzeirense. Mas nesse momento não é hora de jogar bonito. É hora de jogar para 3 pontos. Eu acho que o Abelão pode propor isso. Só que o cruzeirense tem que tratar o coração. Vai sofrer. Ganhou de 1-0. Sofreu, ganhou de 1-0. Sofreu, empatou um jogo com um gigante fora de casa. Eu acho que é isso. Se qualquer caminho fora disso, é desespero, ela é rezar nas 2 últimas rodadas para ver se sobe. Se fica, né, na primeira divisão. Não, é isso. Ó. E o Cruzeiro tem, nesta rodada contra o Internacional, agora, 23ª, mesmo que o Cruzeiro ganhar, ele não sai da zona de rebaixamento, o Fluminense tem 22 pontos e tem uma vitória a mais, mesmo que o Fluminense perca. Só que Fluminense e Cruzeiro jogam na próxima quarta-feira, dia 9, e eles fazem um confronto direto. Então, assim, o Cruzeiro tem chance de empurrar o Fluminense para o Z4 e sair. Então, é importante. O Cruzeiro tem 2 chances em casa, a terceira que é a Chapecoense, que é fora. Assim. Então, o Cruzeiro tem 3 jogos para falar assim, opa, vou pegar o Lanterna no campeonato, vou pegar o Fluminense dentro de casa e tem as outras chances. Aí você me fala de São Paulo e Corinthians. O que você projeta para os dois? Não, os últimos 3 jogos são fora de casa. Chape, São Paulo e Corinthians. A Chape tem que ganhar. Agora, São Paulo e Corinthians, mais 2 empates. Tá bom? Não, seria o cenário dos sonhos. Fazer assim, 9 pontos, 11 pontos. Ou 11 pontos, jogar humilde em pró de um gol. Se pegar o São Paulo e Corinthians e transformar em 4 pontos, pra mim é maravilhoso. Aí é que tá. Essa não é estratégia de jogo pro jogo, não, sabe? É estratégia pro campeonato. Só preciso beliscar um ponto. Ok. Se eu consigo transformar esse 1 ponto em 3, preciso de um contra-ataque. Eu tenho 5 contra-ataques ao longo de 90 minutos. Eu tenho que guardar um gol. Essa humildade eu não sei se o cruzeirense tá afim de testar. Porque os cardíacos terão problemas. Ele vai ter que testar, Giovana, sabe por quê? Por incrível que pareça, o treinador ideal para o Cruzeiro hoje seria o Mano Menezes, porque o Mano Menezes ia montar o time exatamente dessa forma, para fazer 1-0. Que beleza, né, amigo? O mundo é cíclico, você gira e acaba no mesmo lugar. Ué, nesse momento, o Mano Menezes seria o cara para fazer esse tipo de time. Ou o Tite. Ele tem característica. Ou o Tite, ou o Tite. Vamos ver se ele roda na seleção esses dias aí, pede pra ser legal, e aí, quem sabe, tá disponível. Tipo isso, quem sabe. Mas era exatamente isso o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa, nesse momento, de um estilo de jogo Mano Menezes. Fecha a casinha e faz 1-0. Opa, tá ótimo. Não deixa o time me atacar e vai dar tudo certo. Eu aposto que um monte de cruzeirenses deram stop no Tropeirão Cast a partir dessa ideia que a gente deu. Peço desculpa aos cruzeirenses. Quem tá ouvindo, conte pro cruzeirense que deu stop. A gente pede desculpa. É só uma análise. Infelizmente, a vida é assim. Você gira e acaba no mesmo lugar. É o cachorro correndo atrás do rabo. É triste demais. Mas sim. Considerações finais sobre o Cruzeiro? Olha, considerações finais sobre o Cruzeiro. Então, é aquilo que nós falamos, o Cruzeiro precisa pensar estrategicamente no campeonato, são 16 jogos, e a meta é simples, 45 pontos. Esquecer a invasão de centro de treinamento, de torcedor bandido, que vai atacar jogador, está equivocado. Esquecer política externa, que está pegando fogo com o possível afastamento do Wagner Pires pelo Conselho Deliberativo. Tem uma reunião dia 21 de outubro para
para isso acontecer. Provavelmente ele vai ser afastado durante 90 dias, pelo menos assim, vai ter um conselho gestor. Esquecer tudo isso. O Abel vai ter que pegar os jogadores, criar uma bolha em torno deles e falar, gente, vamos trabalhar aqui. E não é só pensando em vocês, pensando no clube. O Fábio falou isso hoje. Todos temos que abrir mão das nossas vaidades, dos nossos objetivos pessoais e pensar no clube nesse momento. Se o Fábio, que é o jogador com mais jogos na história do clube, falou isso, quem somos nós para contrariar? Então, essas são minhas considerações finais para o Cruzeiro Esporte Clube. Eu só espero que o jogador do Cruzeiro pense nisso com o salário atrasado. Quero ver. Você achou que ia terminar assim, light, bonitinho, né? Conhecendo os jogadores que estão lá com salário atrasado, vamos ver se eles vão dar 90%, 95% de empenho. Duvido. Meu amigo, finalizando, a Globo. Vamos fazer um merchan aqui para a Globo. A Globo lançou um concurso chamado O Melhor Tropeiro de BH. Essa semana eu achei super bacana. E assim, as inscrições estão abertas até dia 11 de outubro. Aí vários estabelecimentos de todas as regionais de Belo Horizonte podem participar do Melhor Tropeirão de BH. Então você que tem um estabelecimento comercial, vende lá seu tropeiro, tem lá seu botecão bacana, escreve lá, corre, entra lá no site do G1, procura Tropeirão, o Melhor Tropeiro de BH. Procura saber, se inscreve, vou arrumar um jeito de a gente entrar em contato com a Globo e ver se a gente consegue embarcar nessa. Eu acho a ideia legal, casando o nosso tropeirão e mostrando uma das melhores iguarias que nós temos na comida mineira. Tu vai participar, ué? Não, eu vou participar só para experimentar os pratos. Você vai participar com a boca, né? O ouvinte que tá vendo aqui, você não sabe o tamanho que é Anderson Gonçalves. Isso não é bullying, isso é a verdade, meus amigos. Sou um rapaz robusto. Não é robusto, não. Ele é um cara bacana, é um cara que tem apreço pelas iguarias mineiras, sobretudo o tropeirão. Vamos finalizar o Tropeirão Cast hoje com mais um gol do nosso amigo Hércules Santos. A gente saúda o futebol mineiro, a gente quer guardar um pouco da memória do futebol mineiro através desse gol narrado por Hércules. Hércules, espero que você narre bastante jogos bacanas aí em cima. Meu amigo Anderson, abração. Abração, meu caro Gilvan. Um abraço. Meu caro Hércules, boas narrações aí no outro plano e até a próxima semana. Um abraço para todo mundo que está ouvindo o Tropeirão e não esqueça, Tropeirão Cast no Twitter, @TropeirãoCast, Tropeiralcast. E manda pra gente um e-mail, manda tropeirãocast@gmail.com. Um abração para todo. Até. Casares e o Fábio Santos já se jogou lá pra dentro. Ele inverteu a jogada de um gringo pro outro. Casares pro Tiará de primeira pra Luan. Na grande área pra Tiará. Entrou, fintou, puxou, foi pra canhoto, bateu. Golaço! Golaço!